Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que acontece no nosso corpo o tempo todo, mas que a gente nem se dá conta. A hemostasia. Pense nela como uma dança. Uma dança super delicada e perfeitamente coreografada que nos mantém em equilíbrio entre a vida e um sangramento que poderia ser fatal. Vamos entender direitinho como essa mágica funciona. É uma coisa que a gente raramente para pensar, né? Um simples corte no dedo, isso poderia ser fatal se não fosse por esse mecanismo incrível. Então, a pergunta é: como o corpo consegue realizar esse verdadeiro milagre diário de estancar o sangue e de forma tão rápida e eficiente? É exatamente essa a jornada que a gente vai fazer agora. Bem, a nossa história começa, claro, com uma lesão. E como em toda emergência, existe uma equipe de primeiros socorros que está ali prontinha para agir. Esse é o nosso ato 1, a resposta imediata, que é liderada por dançarinos minúsculos, mas muito, muito poderosos. E quem são esses socorristas? São as plaquetas. O mais curioso é que elas nem são células completas, sabia? Elas são, na verdade, fragmentos de umas células gigantes que ficam lá na medula óssea, os megacariócitos. As plaquetas são tipo a tropa de elite do sangue. Estão sempre circulando, de prontidão, para agir no primeiro sinal de problema. A coreografia começa assim, olha só. Primeiro, a lesão soa o alarme. Como? Expondo o colágeno que fica escondido na parede do vaso. Imediatamente, na fase que a gente chama de adesão, as plaquetas que estão passando por ali se agarram nesse colágeno. Elas usam uma espécie de ponte molecular, que é o fator de von Willebrand. Assim que elas ancoram, elas se ativam. Elas mudam de formato, sabe? Esticam os bracinhos para cobrir mais área e liberam um chamado químico, convocando mais plaquetas para o local. E aí, por fim, na agregação, elas literalmente se dão as mãos, se unindo umas às outras para formar um tampão inicial. E o mais incrível, tudo isso acontece em segundos, é uma sequência perfeita. Mas e aqui está o ponto crucial. Esse primeiro tampão, que é feito só de plaquetas, ele é como uma parede de sacos de areia. É rápido, funciona para conter o vazamento inicial, mas ele não é forte o bastante para aguentar a pressão por muito tempo. Ele precisa urgentemente de um reforço estrutural. E é isso que nos leva ao ato 2 da nossa dança, a chegada dos reforços. Aqui, a coreografia fica ainda mais complexa, envolvendo uma série de proteínas que são os fatores de coagulação, numa verdadeira reação em cadeia. E no centro de tudo isso, a gente tem a grande estrela, a trombina. Pensa nela não como mais um fator na lista. Não, ela é a maestrina que rege a orquestra inteira. E a função dela é amplificar o sinal de uma forma explosiva. O mecanismo é simplesmente genial. Tudo começa com uma pequena faísca. A lesão expõe o fator tecidual, e isso gera um pinguinho de trombina. Mas essa faísca acende um pavio. Na fase de amplificação, essa trombina inicial ativa outros fatores, que por sua vez geram mais trombina, que ativa mais fatores, é uma bola de neve que leva à fase de propagação, uma verdadeira explosão de trombina. E essa explosão faz o quê? Transforma o fibrinogênio, que está ali solto no sangue, em fios sólidos de fibrina. E essa fibrina é o cimento. Ela forma uma rede que amarra aquele tampão de plaquetas, criando um coágulo que parece concreto, super forte e estável. Uma dança tão precisa, no entanto, é delicada. Qualquer passo em falso, qualquer dançarino fora do lugar ou coreografia errada, e o espetáculo pode virar um desastre. Vamos ver agora o que acontece quando essa dança falha. Primeiro, vamos olhar para os nossos dançarinos principais, as plaquetas. Se elas não estiverem lá em número suficiente ou se elas simplesmente não souberem os passos da dança, o resultado é um sangramento excessivo. Os problemas podem ser de dois tipos. Um é de quantidade, que a gente chama de trombocitopenia. Simplesmente não tem plaquetas suficientes. O outro é de qualidade, as trombopatias. O número de plaquetas está normal, mas elas não funcionam direito. E aqui a conexão com o que a gente viu fica claríssima. Na doença de Glanzmann, a falha está naquele receptor que une uma plaqueta na outra. Ou seja, elas não conseguem dar as mãos. Já na de Bernard-Solier, o defeito está no receptor que ancora a plaqueta no vaso. Elas não conseguem nem entrar na pista de dança. A coreografia falha porque os passos mais essenciais são simplesmente impossíveis de executar. Agora, vamos sair um pouco dos dançarinos e ir para a coreografia em si, os fatores de coagulação. Se uma dessas proteínas essenciais estiver faltando ou não funcionar, toda aquela cascata de reforços é interrompida no meio do caminho. As hemofilias são um exemplo clássico disso. Na hemofilia A, o que falta é o fator 8. Na hemofilia B, é o fator 9. Sem esses atores-chave, a cascata de amplificação da trombina, ela simplesmente não acontece com força suficiente. O resultado?
O cimento de fibrina não endurece como deveria, e isso leva a sangramentos graves, especialmente dentro das articulações e dos músculos. Então fica claro que o ponto crucial aqui é o equilíbrio. De um lado a gente tem a hemorragia, a falha em formar um coágulo quando ele é necessário, do outro lado tem o oposto, que é igualmente perigoso, a trombose, que é a formação de coágulos quando eles não são necessários, bloqueando vasos e podendo causar coisas como infartos e derrames. E tem uma condição que é catastrófica, onde os dois extremos acontecem ao mesmo tempo. É a CVD, a tempestade perfeita. Nela, o sistema de coagulação é ativado de forma maciça e totalmente descontrolada pelo corpo todo. Isso acaba consumindo todas as plaquetas e os fatores de coagulação. O resultado é um paradoxo terrível: tromboses em pequenos vasos e, ao mesmo tempo, sangramentos gravíssimos por falta dos ingredientes para estancar o sangue onde realmente precisa. É o colapso total do sistema. Diante de tanto risco, como é que o corpo evita o desastre na maior parte do tempo? Isso nos leva ao nosso grande finale, onde a gente entende que, no fim das contas, o equilíbrio é tudo. O sistema tem freios e contrapesos simplesmente incríveis. O corpo tem um sistema de segurança muito robusto. Primeiro, os inibidores naturais, como as proteínas C e S. Eles agem como fiscais, desligando os fatores que já foram ativados para que a reação não saia do controle. O próprio fluxo do sangue já age como um rio, lavando e diluindo esses fatores para que o coágulo não cresça sem limites. E por fim, quando tudo termina e o perigo passou, entra em ação a equipe de limpeza. Esse sistema de limpeza é a fibrinólise. Uma vez que o vaso sanguíneo cicatrizou, aquele coágulo não é mais necessário, certo? Então, uma enzima chamada plasmina é ativada e ela funciona como uma tesoura molecular, cortando toda aquela rede de fibrina. Um desses fragmentos que se soltam é o dímero D, que pode ser medido no sangue. É por isso que ele é um marcador tão importante. Se os níveis dele estão altos, é um sinal claro de que o corpo andou formando e dissolvendo coágulos, o que é uma pista crucial no diagnóstico de trombose, por exemplo. E esse é o resumo de toda a nossa história. A sobrevivência depende desse balé constante e perfeito entre formar o coágulo para nos proteger da hemorragia e dissolver esse mesmo coágulo para nos proteger da trombose. É um sistema que está o tempo todo num delicado equilíbrio. E assim a gente termina. O nosso sangue vive numa corda bamba, sempre a um passo de dois abismos. Refletir sobre essa dança tão delicada e ao mesmo tempo tão perigosa que acontece a cada segundo dentro da gente talvez seja a melhor forma de entender o quão frágil e ao mesmo tempo incrivelmente resiliente é a própria vida.